Começa agora para a TV Brasília mais uma edição do programa Magnavita. O nosso programa hoje tem a honra de ter uma convidada muitíssimo especial que abre uma nova sessão do programa. Nós vamos apresentar várias entrevistas com embaixadores. A vida diplomática em Brasília é muito importante. E o programa Magnavita tem a honra de começar com a embaixadora do México, que nos recebe nessa magnífica sede da Embaixada do México aqui em Brasília, a nossa embaixadora Beatriz Helena Paredes Rangel. Beatriz Rangel, grande diplomata, personalidade no México. Inclusive, embaixadora, eu conversava com o embaixador Eduardo Santos, que foi ex-secretário executivo do Itamaraty e que hoje está como nosso embaixador em Londres, e falava que nós iríamos ter essa conversa para a TV Brasília, pela Rede TV, e ele falava que quando houve a sua nomeação, o governo brasileiro considerou uma grande honra, porque uma das políticas mais preeminentes do México estava vindo ocupar esse cargo no Brasil, que representava uma demonstração de honor, de honra do México com relação ao Brasil e México. E a senhora está aqui desde 2013. Como é que tem sido essa sua experiência aqui no Brasil, esse contato com o dia a dia da vida brasileira? Somos muito parecidos, não? Bom, eu estou muito contenta de esta oportunidade de participar neste programa. Me desculpo com a gente por mi portunhol. Penso que a vezes quienes falamos espanhol nos custa mais falar português bem, porque se nos mesclam as palavras mais. Vocês compreendam, sobre todo mi carinho, que fala mais mi coração que mis palavras. E penso que este contacto com os embaixadores pode ser muito interessante para o corpo diplomático, porque poderemos projetar quais são nossos trabalhos, nossas tarefas no Brasil. Algo que a mí me nombró el gobierno mexicano en Brasil, porque estoy enamorada de Brasil. Soy una gente que admira su país, que se deslumbra con su naturaleza, que gusta mucho de la gente brasileira, que pienso que este es un grande país. Estoy plenamente convencida, tengo convencimiento que dentro de 500 años se juntarán los jefes de Estado de los países que persistan, y ahí va a estar Brasil. Brasil está llamado para persistir, para ser un grande país siempre. Ha sido de 2013 para acá momentos interesantes, emotivos, complejos. Brasil ha vivido momentos de troca, a veces muy arriba, de repente con problemas, mas así es la vida dos países que estão cambiando, que estão crescendo. Agora, na entrada da embaixada tem uma placa que fala que essa estrutura realmente monumental da embaixada era uma demonstração desse laço de amizade entre Brasil e México. Eu gostaria primeiro de mostrar a sua casa, de falar da embaixada. Me explica o projeto arquitetônico e me fala desse ícone que é a Embaixada do México aqui em Brasília. Efectivamente, quando a construção de Brasília, o governo brasileiro invitou a los países a trasladar suas embaixadas que estavam em Rio de Janeiro a Brasília e facilitou terrenos para que los países pudieran construir las embajadas. En México se seleccionó a dos de los mejores arquitectos más representativos, importantes arquitectos que hicieron escuela en la arquitectura mexicana, el arquitecto Teodoro González de León y el arquitecto Abraham Sabludowski. Ellos vinieron y hicieron una construcción siguiendo los parámetros de Brasilia, con concreto. Esta es una embajada de concreto, que tem, yo no sé si você conozca de términos arquitectónicos, y no sé si en portugués se dice igual, la trave. Sim, la trave. Sim. Tem uma das traves mais longas do mundo, em concreto.
Entonces, es un edificio arquitectónicamente muy espectacular. Incluso los estudiantes da arquitectura da diversas faculdades de Brasília e do Brasil vêm a conhecer a construção de nossa embaixada. Aqui também temos uma livraria especializada no México. É uma biblioteca para que os jovens... Aberto ao público? Aberto ao público, que tem informação sobre México, de história de México, de cultura mexicana, dados sobre México. Então, é uma embaixada viva, permanente e muito contagiada do espírito construtivo de Brasília. Agora, eu queria falar também sobre a sua trajetória política. A senhora praticamente ocupou quase todas as funções importantes na vida pública do México. Foi vice-ministra, foi governadora do seu estado. Aliás, como é que é a pronúncia correta do nome do seu estado? Não é muito fácil. Não é fácil. Para vocês, não. É Tlaxcala. Tiene Tlaxcala, X. com X. Uhum. Sim. E é um estado que você foi governadora, aliás, foi a segunda mulher governadora no México, do país. Sim. Foi senadora, deputada, foi embaixadora também em Cuba, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas eu queria falar do seu estado, dessa sua relação como governadora. Para uma mulher, num país latino, ocupar essa trajetória de liderança política, porque a senhora também foi a presidente do partido do PRI, que é o partido que hoje governa o México. Aliás, a senhora, como presidente, ajudou o trabalho da reconquista para o seu partido do comando do governo do México. Teve uma atuação muito importante como presidenta do seu partido. Como é que é a vida política, o papel político de uma mulher num ambiente tão masculinizado, aparentemente masculinizado, que são a cultura latina, mas na realidade eu costumo dizer que são ambientes matriarcais, porque a base de toda a cultura latina se faz no papel central da mãe e da mulher. Sim. É muito contraditório, porque os homens latinos, hallo que os homens mexicanos, a su mãe la tienen en un nicho, adoran a la mãe. Pero a la mulher de repente, incluso baten, eso es terrible. Hallo que las mujeres han ido conquistando espacios y que yo tuve la oportunidad de abrir puertas, avançar, ser pioneira em algumas representações e apoiar a participação de mais mulheres. Eu mesma me perguntava, quando eu fui governadora muito jovem, eu tinha 32 anos quando fui governadora, ser mulher, ser jovem e ser de origem camponês, porque eu sou de origem camponês, e ligada ao movimento camponês. Então, eram muitas dificuldades, mas penso que havia um grande apoio popular e que se pudo formar uma equipe. Uno tem que saber trabalhar em equipe. Ninguém, por inteligente que seja, pode solo com todo. Necessita integrar uma boa equipe. E houve várias participações para impulsar a atenção da problemática geral. Pero eu me perguntava, quando eu dei ordem à polícia, os polícias têm que obedecer. Aí vai ser um tema de autoridade. Então, reflexionei muito quem podia ser o procurador de justiça, reflexionei muito quem poderia estar a cargo da segurança, para fazer as coisas muito bom e também com pleno respeito a direitos humanos. É uma trajetória com retos, com desafios. Agora, eu queria deixar essa questão para a senhora responder no último bloco, que é a reconquista e dessa projeção nacional, porque a senhora, como senadora, como presidente do seu partido, foi, inclusive, uma líder do seu partido na oposição, e fez uma oposição tão elegante, mas tão veemente, que reconquista para o partido o governo, mas consegue, na sua nomeação,
tem uma aprovação de todos no Senado, ou seja, a sua indicação para embaixadora foi unânime, até a oposição que era feita. Fazer oposição é uma arte, mas se responda a isso depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita, pela sua TV Brasília, pela Rede TV, um programa que agora está abrindo espaço para mostrar os bastidores e as personalidades que fazem de Brasília essa cidade tão poderosa. Inclusive, abrimos uma série agora, com essa entrevistada de hoje, entrevistando os embaixadores, os titulares das representações diplomáticas estrangeiras aqui no Brasil. E eu estou conversando com Beatriz Paredes, que é a nossa embaixadora do México aqui em Brasília, no Brasil. Eu deixei uma questão do último bloco com relação à sua atuação como presidente do partido, como líder do partido no Congresso, porque a senhora consegue ter uma simpatia e conseguiu, sobretudo, ter uma identidade de aprovação unânime de todos os seus opositores, inclusive, quando foi indicada para ser embaixadora no Brasil. Fazer oposição é uma arte na política? Acho que a democracia tem que ter pluralidade. E a pluralidade implica uma convivência cotidiana, respetuosa. En la democracia, os partidos representan puntos de vista diferentes, distintos, incluso antagónicos, incluso briga. Mas la briga no debe estar por encima da nación. La política es la que debe ser un arte. El arte de harmonizar as contradições com o marco do direito, da lei. Então, efetivamente, hacer oposição séria, responsável, defendiendo sus puntos de vista, pero de manera honrada, mirando por el bien do país, siempre es respetable. La gente en México, en mi caso, habiendo estado à frente da oposição no Congresso, la primera vez que meu partido perdió a presidencia da República, con el partido da Acción Nacional, quien coordinou a oposição no Congresso fui eu, e foi muito interessante. Uno tem que saber negociar, tem que saber dialogar, tem que entender qué es lo verdaderamente importante para o país y qué es lo superfluo. Distinguir lo superfluo de lo trascendente es uma grande lição. Agora, com relação ao papel da mulher ainda na América Latina, nós tivemos um momento agora que temos a presidente Dilma no Brasil, a Bachelet no Chile e Cristina encerrando o mandato na Argentina. Esse avanço na mulher na política não é por acaso, não? Não, esse avanço é produto da luta de muito tempo, de esforços de mulheres muito decididas a abrir espaços e de homens solidários, de homens progressistas, homens demócratas. A sociedade é mitad de homens, mitad de mulheres. Se as mulheres não estão presentes, a democracia está incompleta. Quando o México vai ter uma presidenta? Hay que preguntar a los mexicanos, pero seguramente por ahí ya anda una jovencita. Hay mujeres destacadas en México importantes. Las mujeres políticas de México lograron a paridad, 50% y 50% no Congreso. Entonces, hay un movimiento fuerte. Eu tenho uma expressão que eu uso sempre em relação ao Brasil e México, tão cerca e tão lejos, tão pertos em termos culturais, de identidade, e tão distantes em termos de fato. Quais são os pontos que são similares entre a cultura mexicana, a cultura brasileira? Inclusive as elites mexicanas se parecem muito. Você vai num bairro popular
na cidade do México? Você se sente num bairro popular brasileiro, uma classe média aí? Quais são os pontos dessa convivência no Brasil que a senhora se identificou como muito parecidos entre Brasil e México? Hallo que nuestros povos son alegres, la alegría. Son países do sol. El sol forma parte de nuestra vida. Hallo que tienen un grande gusto por la música. Ambos povos tienen grande música. En ambos povos gusta cantar y danzar. Hallo que tienen gusto por jantar y almorzar bien. El gusto por la gastronomía. Hay un respeto por natureza. Mas a los brasileiros les encanta o mar. México tiene mares maravillosos. Hallo que los brasileños todos deben ir al mar mexicano, que es un mar quentito, transparente, espetacular. O brasileiro, ele poderia conhecer mais o México, né? É muito pouco o volume de ida de brasileiros ao México. Quais são os pontos que a senhora acha imperdível para um brasileiro conhecer no México? O brasileiro tem que ir, desde luego, a Cancún y a la Ribera Maya, porque el Mar Caribe es espectacular. Es de los, quizá el más bonito del mundo, quizá. O brasileiro tem que ir a Ciudad de México. Es una grande ciudad del mismo tamaño, similar a São Paulo, con tráfego similar, mas muy fuerte en la cultura, como São Paulo también, con grandes museos, con grandes espectáculos artísticos. Tienen que ir a conocer la zona de Teotihuacán, que son las pirámides más altas de todo continente. Son pirámides espectaculares. Tienen que conocer Guadalajara, donde ganó la selección brasileña el tercer campeonato mundial de fútbol, con esa selección inacreditable de Pelé, Tostao, Rivelino, todos los grandes cracks jugaron en Guadalajara, y el pueblo de Guadalajara se entregó a Brasil. La torcida mexicana fue la torcida brasileira, y de ahí pasar a Vallarta y al mar Pacífico mexicano, que es maravilloso. Tienen que ir al norte, a Los Cabos, a Baja California Sur. Allí hay viñedos de muy buen vino y un mar precioso para quien le gusta la pesca. Y tienen que ir al norte, a Chihuahua, a la ruta de las grandes serranías. Hay un tren que va recorriendo grandes picos y montañas de más de 2.000, 3.000 metros, fantástico. E a quem gustam da cultura... E o vulcão do seu estado? A quem gusta da cultura colonial, tem que ir a Guanajuato. Es una ciudad con túneles coloniales espectaculares. México todo. Y los esperamos con los brazos abiertos. Com relação à área de turismo, o México pode contribuir muito para melhorar a qualidade do turismo brasileiro, inclusive na área de formação de mão de obra, na área de capacitação. O México tem hoje uma das melhores hotelarias internacionais, e essas escolas, essas matrizes de formação, podem ser aplicadas no Brasil. Eu acho que isso é um caminho que pode ser percorrido no Brasil, né? Ter o México como um grande gerador de formação de mão de obra. Nós estamos em toda a disposição. Agora, na visita da presidenta no México, se suscribió un acuerdo en materia de turismo, y nós estamos en toda a disposición de cooperar, de encontrar mecanismos de desarrollo do turismo no Brasil, y de mayor presencia de brasileños en México y de mexicanos en Brasil. Embaixador, eu vou pedir um intervalo comercial e eu queria voltar falando sobre Brasília e falando como é o seu cotidiano em Brasília e a vida diplomática em Brasília. Voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela sua TV Brasília, pela Rede TV, hoje entrevistando a embaixadora do México, Beatriz Paredes. Voltamos daqui a pouco.
E voltamos com o programa Magnavita pela sua TV Brasília, Rede TV, um programa que hoje tem a honra de entrevistar a embaixadora do México, Beatriz Paredes. Beatriz, eu gostaria de falar sobre a sua vida aqui em Brasília, e falar sobre Brasília, como é que é a vida diplomática. Aliás, o nosso programa quer muito mostrar esses bastidores, porque eu acho de uma grande importância e que a mídia cobre muito pouco a atividade que se relaciona no mundo diplomático de Brasília. Como é que é o seu cotidiano em Brasília? O que a senhora acha de Brasília? Bueno, Brasilia es una ciudad muy especial. Brasilia, hallo que es una ciudad única en el mundo. Es una ciudad bien organizada, es una ciudad donde no hay tráfago, es una ciudad de grandes espacios donde la gente puede hacer esportes muy fácilmente. Es una ciudad que para los casal jóvenes que tienen meninos es fantástica, porque tienen grande seguridad y tienen sitios muy bonitos para la vida al aire libre. Un embajador tiene el trabajo de su embajada, la administración, en fin, y tiene que estar en contacto con su país. A veces horarios distintos son complejos, sí. Entonces tiene uno que hacer ligación, son horarios inacreditables. Tiene programas culturais fortes, a Embaixada de México tem programas Aliás, culturais. aqui em Brasília teve os Voadores, que foi um grande sucesso. Exato. Programas culturais importantes, agora tuvimos Voadores de Papantla, que é um sucesso, e temos, em coordenação com a Aliança Francesa, a retransmissão de um festival cultural muito importante do México, que é o Festival Cervantino de Guanajuato. Então, todas as embaixadas fazem eventos culturais onde a população toda de Brasília... Como é que é o 15 de setembro aqui? Porque até nisso nós somos parecidos, né? A data nacional do Brasil, 7 e 15 de setembro. Cláudio, lo estou invitando a você e a seu programa. O 15 de setembro, a Festa de México é uma festa. Nós não hacemos uma coisa rígida ni solemne, é uma grande festa con una tradición que tem en todos los lugares del mundo donde hay un mexicano. O 15 de septiembre nuestro corazón bate muy fuerte y se ondea a bandera y se da un grito, que es algo muy original, solo es mexicano. Lembra uno del Día de la Independencia Nacional. Hoy, por ejemplo, el día que estamos grabando este programa, hay la Festa Nacional de Arabia Saudita. Entonces, festas nacionales, los embajadores tienen que acompañar, hay seminarios, hay conferencias, hay simposios y después hay reuniones internacionales donde uno tiene que cubrir a su país o acompañar a delegación. Por ejemplo, ahora está empezando el día de mañana la reunión de afrodescendientes, el decenio de afrodescendentes, y yo formo parte de la delegacia. Entonces es trabalho contínuo. Eu queria fazer um ping-pong, colocar algumas palavras e encerrar o programa com algumas reflexões suas curtas sobre alguns temas. Mas antes eu queria aproveitar para falar da sua experiência como embaixador em Cuba. Eu quando estive em Cuba, eu me senti que estava na Bahia. Existe também um lado muito similar da presença afro, já que a senhora colocou a questão afro, e da questão, vamos dizer, galega, da questão espanhola, entre a cultura. A senhora se sentiu, quando visitou a Bahia, visitou o Rio de Janeiro, muito próximo de Cuba, dessa sua experiência de Cuba? Achou parecido os países? Penso que sim. Penso que os brasileiros e os cubanos podem entender-se muito fácil. Tem a influência africana em ambos países é forte. Isso tem que ver com a religiosidade yoruba, com a yoruba. Eu gosto de Iemanjá, por isso menciono, gosto dela. E a yoruba em La Habana e em Cuba. Não, os orixás são os mesmos. São os orixás os mesmos, exatamente.
Tem a tradição do monocultivo da cana de açúcar. Então, a economia Foi muito parecida. muito parecida. E acho que as élites ligadas a los processos de produção de açúcar também foram interessantes. Embaixadora, eu queria fazer um ping-pong. Vamos começar, eu vou falar uma palavra e a senhora faz alguma reflexão sobre isso. Itamaraty Profissionalismo. e presidenta Dilma. Mulher valiente. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, maravilhosíssima. É a cidade mais hermosa que eu conheço e eu conheço o mundo. Se sente isso caça em Rio? São Adoro Paulo. Rio. Vamos São Paulo. São Paulo é uma metrópole potente, é uma grande metrópole. Eleição, o voto, a importância da democracia. Indispensável. Com relação ao seu presidente, ele acaba de estar agora em Paris com a presidenta Dilma, existe uma relação, uma química muito boa entre eles, né? Certamente. E ele é reflexo de novas gerações de políticos mexicanos. Um grande amigo em Brasília, um embaixador, grandes amigos em Brasília. Eu tenho muitos queridos amigos em Brasília. Eu sou boa amiga de Yuca Ferreira, o ministro da Cultura. Que é baiano. Baiano. Sou boa amiga da cantante Simone, que também é baiana. Sou boa amiga do ex-presidente Sarney. Sou boa amiga da Itamaraty. E no mundo diplomático, dos outros embaixadores? Quem que está mais cerca aqui da Embaixada do México? A embaixada tem uma boa relação com todos os embaixadores de América Latina, muito diretamente, desde logo com as embaixadoras, o embaixador de Chile, a embaixadora de Colômbia, a embaixadora de Nicaragua. Com as mulheres embaixadoras temos grande, e com os embaixadores, com o embaixador de Portugal, temos muita boa relação. Prato predileto da comida brasileira? Moqueca. Baiana, né? É baiana, sou muito baiana, já vi. E prato predileto da comida mexicana? Uau, isso é difícil de escolher. O mole poblano. Me explica o prato. É um molho feito com pimentas e chocolate e cacau. Então, é uma combinação muito saborosa que se cocina depois de muitas horas com frango. É o prato que é para todas as festas. E um sonho? Um sonho. Como diz a canção Sonho Mío. Eu adoro a música brasileira. Eu tenho como sonho que nossos países superem seus problemas. Acho que a América Latina é uma grande região, que tem gente maravilhosa, povos que querem viver. Tem que superar seus problemas. Temos que ser mais inteligentes que a adversidade. Perfeito. Olha, muito obrigado pela forma carinhosa que a senhora, acho que abrimos assim com chave de ouro esse quadro, mostrando os bastidores da vida diplomática, as pessoas que fazem Brasília essa cidade tão importante e tão poderosa no Brasil. Muito obrigado e chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela sua TV Brasília, pela Rede TV.